Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende e as eleições se aproximando. Hoje com a gente o juiz eleitoral, Dr. Tarcísio Marques. Dr. Tarcísio, seja bem-vindo ao TV Atende. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Prazer é todo meu, agradeço o convite. O Brasil vive um momento importante, um momento de democracia, que é a eleição. Qual que é a importância desse momento para a população brasileira de estar podendo votar, de estar podendo escolher? Olha, o momento é de crucial importância, à medida que é um exercício de democracia, de cidadania. Até peço licença a você, Gabriel, para ler um trechinho que eu tomei a liberdade de escrever sobre a sua pergunta. Pode ser? Claro. É que vai ser bem esclarecedor. A importância do voto, me perguntou, né? Então, fiz a seguinte colocação. Numa democracia, como ocorre no Brasil, as eleições são de fundamental importância. As palavras suas. Além de representar um ato de cidadania, sobretudo. Possibilitam a escolha de representantes e governantes que fazem e executam leis que interferem diretamente em nossas vidas. Isso com certeza, não é? Com certeza, nosso dia a dia. Escolher um candidato, um governante, um representante, sem fazer uma análise criteriosa de quem vai votar, é sério. A questão é séria. Sem contar que são os políticos, os gerenciadores diretos dos impostos que nós pagamos. Ainda que sem perceber muitas vezes, ou percebendo, né? Por sair do nosso bolso, né? Desta forma, precisamos dar mais valor à política, senhores, e acompanharmos com atenção e critério, como disse, tudo o que ocorre em nossa cidade, estado e país. O voto deve ser valorizado e ocorrer de forma consciente. Devemos votar em políticos com passado limpo e com propostas sérias voltadas para a melhoria da vida no coletivo. Ou seja, são esse conjunto de medidas que a gente pode fazer um Brasil melhor. Justamente. A importância do voto, resumindo, é votar com critério, com consciência, saber escolher tanto quanto possível aquele candidato comprometido com a sociedade como um todo. A pessoa que está nos assistindo agora, os andradenses, o pessoal da região, simplesmente não podem chegar no dia da eleição e se decidirem na hora da eleição ou simplesmente porque viram um cartaz ou que viram um santinho. Não, é verdade. Até, se você permitir que continue aqui, alguma coisa que eu escrevi, claro. A pergunta como votar conscientemente, não que eu queira dar uma lição de como votar, apenas uma explanação. Como votar conscientemente, Gabriel? Uma dica apenas, né? Em primeiro lugar, temos que aceitar a ideia de que os políticos não são todos iguais. Existem políticos bons e não tão bons, ruins. Existem políticos bons e ruins, como tudo na vida, afinal de contas. Porém, muitos políticos são dedicados e procuram fazer um bom trabalho no cargo que exercem ou venham a exercer. Vem a pergunta, mas como identificar um bom político? É importante, senhoras e senhores, acompanhar os noticiários com atenção e critério para saber o que o nosso representante anda fazendo. Pode-se ligar ou enviar mensagens perguntando ou sugerindo ideias para o seu representante. Caso verifique-se que aquele político ou governante fez um bom trabalho e não se envolveu em coisas erradas ou indevidas, vale a pena repetir o voto, ou mesmo votar naquele candidato que apresente lisura em seu comportamento perante a sociedade. A cobrança é também um direito que o eleitor tem dentro de um sistema democrático. Ou seja, não é simplesmente votar. Os nossos eleitores brasileiros também têm o direito de cobrar do seu representante as melhorias, o que foi prometido durante todo esse período justamente, de campanha. É cobrar e analisar previamente, antes do voto, como foi a vida desse candidato, seja candidato, seja político, como foi a desenvoltura dele como político,
se é a primeira vez desse candidato, como foi a vida dele em particular e perante a coletividade como um todo. Doutor, nesse final de semana, quem deve votar? Quem que precisa exercer esse direito brasileiro? Eu entendo particularmente que todos que tenham título de eleitor, seja aquele jovem de 16 anos ou aquele senhor já com 70 anos, deverá votar. Porque, afinal de contas, é o único momento que ele poderá exercer um direito de cidadania, assim, falando visceralmente. Agora, tem uma situação. O adolescente entre 16 anos, que já possui o título, e com 18 incompletos, não é obrigado a votar se não quiser. Pode abster-se, voluntário. Mas eu aconselho que ele vá votar, pratique o exercício da cidadania. Mesma coisa para um senhor, uma senhora, com 69 anos, quase 70, não precisa votar acima de 70 anos, mesmo tendo o título. Mas eu aconselho que vá, faça um sacrifício e vote, também exerça o seu direito de cidadania. Pois muitas vezes um voto faz diferença. Com certeza. Muitas vezes o eleitor tem dúvida na hora de votar. Vocês disponibilizam na sessão informações sobre os candidatos? Sim, né? Foi me dito, eu fui confirmado pelo Vespasiano. Vespasiano, faço questão de mencionar o nome, chefe do nosso cartório eleitoral, funcionário do cartório eleitoral. Ele fixou cartazes com todos os dados dos candidatos. Então é só chegar, lá vai ter uma lista de todos os candidatos, seja para estadual, seja para o federal, governador, senador e presidência, sobretudo. Então não vai ter dúvida nenhuma. E qualquer dúvida, vão ter lá as pessoas que também poderão orientar os futuros votantes. Nesse caso, são colados nas salas, nos colégios eleitorais, essa relação. Uhum. Porém, doutor, santinhos jogados na rua, cartazes, placas, no dia da eleição, o candidato pode utilizar disso como não propaganda? Pode. Tanto é que está sendo determinado que na véspera das eleições à noite seja feita uma limpeza geral na cidade por funcionários da prefeitura para varrer esses santinhos que eventualmente forem jogados, para ficar a cidade limpa e não ter problema de, digamos, sugerir, né? Influenciar. Influenciar. Quem for votar já deve ir com o voto já pensado. E pode ter, inclusive, levar uma colinha. Colinha, o que é colinha? Colinha é um número do candidato ou dos candidatos. Até eu mesmo vou levar uma colinha, que são tantos candidatos, tantos números. Não custa levar uma colinha para na hora pôr assim a margem da urna e copiar, digitar certo lá, para evitar de votar errado sem querer, né? Em alguns casos, na hora da eleição, a mãe ou o pai acaba levando até o filho junto para votar. Em alguns casos, até eles querem que a criança vote para eles, ou seja, pela urna, aquela novidade. Isso pode, doutor? Não, não pode. Até entendo que a mãe, muitas vezes, quer que a criança comece, de alguma forma, a exercer ali um direito de cidadania, aprendendo como se vota, mas não pode. Obviamente que nós não vamos impedir que uma mãe que esteja com uma criança em tenra idade de estar com o filho ao colo. O que não pode é uma criança de 5, 6, 7 anos votar no lugar da mãe ou do pai ou de quem quer que seja. Aí não pode. O que configura boca de urna no dia da eleição? Boca de urna não pode fazer nenhum tipo de propaganda, distribuição de santinhos, comícios, reuniões, coisas assim. Fixação de cartazes, tanto que vão ser retirados todos. Até eu vou determinar que todos os cartazes e cavaletes sejam retirados até as 22 horas no sábado anterior às eleições. Fica o aviso aos candidatos, por favor, retirem, senão serão retirados e serão feito um BO a respeito. Então que retirem os cavaletes e os demais cartazes, propagandas, para evitar problema que é proibido, é vedado. Para não influenciar. Para não influenciar. Como você mesmo disse. Ou seja, se acontecer um crime desse, a pessoa pode ser presa? Presa não pode ser presa, porque como é justiça, a eleição, é de nível estadual e federal, compete ao Tribunal Regional Eleitoral decidir sobre prisões. Mas se for desrespeitado, eu posso elaborar um BO, encaminhar para a Procuradoria para tomar as medidas cabíveis, inclusive uma multa
inclusive responder por um processo criminal eleitoral a posteriori. Transporte. Transporte. Eu até falava com o Vespasiano, que é nosso funcionário, vão ser disponibilizados 22 ônibus ou veículos para Andradas e 4 para Ibitiúra de Minas para o transporte. Vai ter um indicativo dizendo transporte eleitoral ou algo assim, identificando o veículo. São veículos como sendo da prefeitura que vão receber essa tarja dizendo que é veículo de transporte para os eleitores, que aliás é o único transporte permitido, pois é vedado transporte particular. Se alguém for pego transportando o eleitor para o voto, está sujeito às penalidades legais. No caso, ainda pode-se ter roupas padronizadas de um candidato no dia da eleição? Não é vedado que um candidato, um eleitor individualmente vá até com uma camiseta de um candidato, que não pode haver grupos e manifestações. Se um estiver com uma camiseta de um candidato, não é vedado por lei. Mas até não é aconselhável também, falamos a verdade. Né? Mas não é vedado. Hoje, aproximando... Justamente para não influenciar outros candidatos ou eleitores. Essa é uma eleição mais tranquila para a Justiça Eleitoral aqui? Tem sido, como sempre foi acontecer, pois é uma eleição de nível federal e estadual, os ânimos são menos acirrados do que aquelas eleições municipais, né? Então, está transcorrendo tudo normalmente, não houve nenhum incidente até o momento, espero que não haja no dia da eleição, está transcorrendo tudo normalmente, graças a Deus. Para quem tem dúvida da maneira de votar, o que precisa se levar de documento para poder fazer o voto? Eu notei aqui, é qualquer documento que tenha fotografia. Pode ser uma carteira de trabalho, pode ser uma CNH, carteira de habilitação, se tiver, o passaporte. A própria carteira de identidade. Carteira de identidade. Qualquer desses documentos é obrigatório que leve juntamente com o título, ou mesmo sem o título é possível. Caso perca o título no dia, com o documento é possível localizar pelo nome lá e conseguir votar. O importante é saber o local de votação. O local de votação, bem lembrado. Né? Pelo menos isso, né? Tá ok, doutor Tarcísio. Esse bate-papo a gente continua amanhã dentro do Telejornal Integração.